Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. E o tema da nossa entrevista vai ser justamente a enchente que assola o estado do Amazonas. Senadora Vanessa, pois é, o Rio Negro bateu recorde, não é? Perto dos 30 metros já. E imagino que a calamidade lá esteja bastante grande. Eu queria que a senhora dimensionasse um pouco o problema que vivido hoje pela população do seu estado. Na realidade, quando nós falamos de Amazonas, é bom registrar que nós estamos falando do maior estado do Brasil. O Amazonas tem em torno de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, né? É o maior estado da Amazônia. E um estado que tem 62 municípios, contando a capital, Manaus, que é uma grande cidade, a sexta maior cidade do Brasil, com aproximadamente 2 milhões de habitantes. E hoje nós temos no estado 50 municípios aproximadamente que decretaram estado de emergência, em torno de 50 dos 62. E o restante dos municípios já saíram da emergência, porque na realidade nós temos uma grande bacia hidrográfica que corta de norte a sul, leste a oeste, o estado do Amazonas, e rios muito importantes. A bacia do Amazonas é a maior bacia hidrográfica do planeta. Aí temos o Rio Negro, temos o Rio Purus, o Rio Juruá. Então, esses dois rios, em especial, Purus e Juruá, eles já passaram por o período da cheia, né? Porque tem um ciclo de água semelhante ao estado do Acre. Então, eles já passaram, os municípios localizados nessas duas calhas decretaram emergência, mas já saíram da emergência. Então, eu posso dizer que todos os municípios do estado do Amazonas passaram por problemas esse ano em relação às enchentes. E na atualidade, né, pegando as calhas do Amazonas e dos Solimões, pegam aproximadamente 50 municípios, e desses 50 aproximadamente que estão em emergência, existem em torno de 3 ou 4 que decretaram calamidade, o que é muito grave. Senadora, o mais preocupante é que isso tem se repetido e de forma alternada com secas. Com secas. A senhora acha que isso é uma realidade que veio para ficar? Quer dizer, a população do seu estado tem que se preparar para enfrentar esse ciclo de variação entre enchente e seca? Eu gostei da pergunta, porque você disse, a senhora acha. Então, o que eu posso dizer é o que eu acho. Nós não temos, quando eu falo nós não temos, é que a academia, os cientistas que trabalham nesse estudo das mudanças climáticas, né, com essas questões, eles não têm uma resposta ainda para dizer se a gente vive lá um problema relacionado às mudanças climáticas. Porque, agora, que as mudanças existem e que estão acontecendo muito rapidamente, isso é fato. O que nos cabe, o que cabe aos cientistas brasileiros, à comunidade científica, é exatamente estudar e mostrar o porquê que esses fenômenos vêm acontecendo. Por exemplo, desde que os rios têm a sua medição, a maior cheia havia acontecido no ano de 1953. 1953, aí eu me refiro à cidade de Manaus, ao Rio Negro. Só que Manaus é banhada pelo Rio Negro e logo na zona leste entra o rio Amazonas, que tem o encontro das águas, dos dois rios muito importantes para o mundo, não é só para a gente, mas para o mundo inteiro. Onde se forma a Pororoca. Exatamente. Então, a maior cheia tinha ocorrido em 1953. Em 2009, ou seja, há 3 anos atrás, nós superamos a cheia de 2009, de 1953, quando o Rio Rio Negro atingiu o 29,72 centímetros, 29 metros e 72 centímetros. Isso no ano de 2009. Em 2010 vivemos uma seca absurda, uma estiagem absurda de deixar muitos municípios e populações completamente isoladas, ao ponto de ao Ministério da Defesa, a Marinha, a Aeronáutica, a desembarcar alimentos através de helicópteros, porque não havia outra forma maneira de chegar até essas comunidades. Nem que elas caminhassem, não teriam condições, tamanho foi a estiagem e a seca que viveu. E depois desse período de 2009, a grande cheia, 2010, estamos em 2012, ultrapassando todos os limites.
o rio já está em torno de 8 a 9 centímetros a mais elevado do índice atingido em 2009. E há uma previsão, a mais otimista, que deve o rio ultrapassar os 30 metros, chegar a 30 metros e 13 centímetros, e tem alguns que ainda, estudiosos, que dizem que podemos chegar a 30 e 38. Se isso acontecer, vai piorar ainda muito a nossa situação. Eu pergunto à senhora, há condições objetivas de minorar essa situação e fazer com que medidas preventivas sejam adotadas? Primeiro, nós temos que investir muito nessa investigação científica para poder encontrarmos algumas respostas, saber se o que vem acontecendo nesse período ou nos anos anteriores não teremos mais isso, ou se isso veio para ficar, como você falou. E aí nós necessitamos de muito investimento em projetos de pesquisas e de investigação. E, por outro lado, nós precisamos trabalhar nessas comunidades, tanto nas cidades menores do interior como na própria capital, com projetos que dêem uma segurança maior à população. Na cidade de Manaus, por exemplo, os bairros mais atingidos são os bairros periféricos, aqueles mais baixos, e aqueles que vivem, cujas casas estão localizadas no leito dos igarapés. Porque Manaus, como a maior parte das cidades da Amazônia, são cidades entrecortadas por igarapés, que são aquilo que nós chamamos de pequenos rios. Se a gente mostrar o que é o igarapé no sul do Brasil, eles vão dizer, mas isso é um rio, não é um igarapé, porque são córregos muito largos, não é? Então, na cidade de Manaus, há alguns anos já se implementa um projeto chamado Prosamin, que é programa de saneamento e urbanização dos igarapés de Manaus, que já retirou em torno de 20 mil famílias dessas áreas de risco. Então, essas famílias que foram retiradas e os córregos, os igarapés já saneados e urbanizados, então elas não estão sendo atingidas nesse momento, mas os outros diversos igarapés que existem, várias famílias estão sendo atingidas. Então, esse projeto ele está em curso, é um projeto que tem um investimento forte do Banco do BIRD, né? Do Banco Mundial, e vai começar esse ano no interior, começa pelo município de Maués. Entretanto, nós temos alguns municípios cuja situação, esses que estão em calamidade, é muito mais delicada, porque são municípios localizados nas várzeas, que antigamente sofriam com a cheia, mas é aquilo, pouca coisa. E é bom que eu quero destacar aqui, Hollenberg, que quando a gente fala em enchente, em cheia, as pessoas imaginam, não, chove muito, alagam as casas, a água invade, mas dali 2, 3 dias já secou. Não, nós estamos falando de uma cheia que dura 2 meses, às vezes até 3 meses. Então, imagina o que é você ter sua casa ocupada pela água durante 2 ou 3 meses. Então, nós temos alguns desses municípios, eu aqui posso citar o município de Anamã, que hoje as pessoas tiveram que abandonar completamente, porque conforme a água vai subindo, a população vai construindo as marombas. O que seriam as marombas? Você constrói um piso sobre o piso que já existia e vai aumentando. Só que nesse município, que está tomado 100% pela água, a água já está atingindo o telhado da casa. Então, você imagina o que é assistir uma população de aproximadamente 10 mil pessoas. Aí é como aquele caso, quando o paciente está muito mal, a criança está muito mal, tem que tomar um antibiótico, que tem que ser via venosa, não pode ser comprimido, a criança não quero, mas a mãe obriga a criança a tomar aquele medicamento. Então, eu não sei se não seria o caso de a gente, junto com a Defesa Civil Nacional, estudar a possibilidade de transferência, talvez, do município para outra área. Eu fui em 2009, eu estive lá, devo ir ainda agora este ano, durante esse momento difícil, porque eles passam, mas em 2009 estivemos lá, conversamos muito com os moradores e eles não querem nem ouvir falar de se transferir. Mas por conta disso, que eles achavam que o que estava acontecendo em 2009 era algo extraordinário e que não mais se repetiria, ou pelo menos nos próximos 100 anos. 3 anos depois... Se repetiu novamente. E de forma mais vigorosa, de forma ainda mais que atinge ainda mais todas essas famílias, né? Então, é isso que o governo do Estado, juntamente com a Defesa Nacional Brasileira, vem fazendo. Agora, eu quero destacar que o governo brasileiro tem sido extremamente solidário com o Amazonas,
Nós tivemos uma ajuda que, através de um pagamento de cheque ou de cartão, chamado cheque solidário ou cartão solidário, através do qual, com o aporte do Ministério da Integração Nacional, o governo do estado pôde proporcionar às famílias atingidas uma contribuição no valor de R$400. E esses R$400 é importante para quê? Para fazer as marombas, comprar alimentação e distribuição de remédios. Ultrapassar esse momento de emergência. Exatamente. Distribuição de remédios vem sendo feito com a ajuda do governo federal. O governo do estado vem aportando muitos recursos. A Marinha deslocou balsas, navios, hospitais para fazer a assistência a essas pessoas. E o que eu reporto como muito importante é que nós conseguimos com que o governo federal editasse uma medida, um decreto, uma resolução, estabelecendo e criando um fundo emergencial. O que é esse fundo emergencial? Para os pequenos agricultores, né, e médios agricultores, porque para essas pessoas que vivem da agricultura e que tiveram toda a sua safra perdida, eles não perdem só aquele momento, eles perdem toda a possibilidade do sustento da família. Durante aquela safra, não, aquele período todo. Não, o período de um ano, mínimo, de um claro. ano. Então, quem produz a malva, a juta, que são as fibras que fabricam aqueles sacos de estopa que nós conhecemos, a mandioca para fazer a farinha, a macaxeira, que chama lá para fazer a farinha. Então, eles precisam acessar um outro tipo de ajuda. Então, como o governo já havia criado para o Nordeste, o Fundo Emergencial de Estiagem criou para o Norte também. E, através desse fundo, o agricultor pode acessar de 12 mil ou menos de 12 mil até 100 mil reais no empréstimo do governo. E sendo que há um rebatimento de 40%. Então, se o agricultor, sem qualquer burocracia, por isso o nome do fundo é emergencial, né? O crédito emergencial. Claro. Então, o agricultor acessa esse crédito e, se ele pagar as prestações em dias, com juro bem subsidiado, 1% ao ano, e se pagar em dia, ainda tem um rebatimento de 40%. Que beleza, realmente. Então, ele pegaria 10 e pagaria 6 mil reais. Isso é muito importante. Agora, do ponto de vista da suficiência ou não, nós dizemos que ainda precisa mais, porque nós temos mais aproximadamente um mês pela frente para viver nessa situação de calamidade pública. E Manaus está uma cidade assim desfigurada. E olha que Manaus, ela era conhecida no início do século passado como a Paris do Brasil. Nós, a nossa região, essa região foi responsável lá no ano de 1900, aproximadamente, 1890, nós éramos responsáveis por 25% de todas as exportações brasileiras, por conta do extrativismo. Então, Manaus teve o primeiro porto flutuante, um teatro maravilhoso, belíssimo. Agora, o porto, ele só não afundou porque ele é flutuante. Mas o nível da água do rio é uma coisa assim impressionante. Ele já atingiu as ruas, a catedral de lá. E vem muita sujeira com isso tudo, muito lixo, porque muitas das pessoas que vivem nesses córregos, nesses igarapés, e que, como a bacia hidrográfica é muito grande, joga o lixo ali e não aparece, mas nessa hora junta tudo. Junta tudo. Então, a gente tem que cuidar do agora e do logo depois que a água baixe, para não ter o problema de saúde agravado ainda mais. Senadora, muito obrigado pela entrevista. Nós vamos continuar, obviamente, acompanhando esse assunto, que é um assunto que interesse dos cidadãos lá do seu estado. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo ligando para o Alô Senado no número 0800 61 2211 ou então acessando o nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.